Olá, eu me chamo Igor Calmon, sou estudante da UFES de Engenharia de Computação, da turma de Arquitetura de Computadores do professor Edward. Eu vou explicar sobre simuladores de arquitetura de computadores. Simuladores de arquitetura de computadores são softwares que modelam o comportamento de um hardware. Ele permite você testar, analisar desempenho, projetar, sem ter que montar o hardware fisicamente. Ele é muito usado em aplicações educacionais, pesquisa e desenvolvimento, na indústria também, porque você é uma opção de baixo custo, porque você não precisa ter que montar o hardware, você monta pelo simulador, que você não tem custos, e é quase o mesmo jeito de uma simulação real. Não é o mesmo jeito, mas é quase. E existem vários simuladores de arquitetura de computadores. Um deles é o GM5, que é o simulador muito conhecido, muito bom e muito usado em pesquisa em universidades e também na indústria, porque ele simula várias arquiteturas diferentes. XQV, x86, essa arquitetura ARM, ele é muito completo, é um simulador muito bom, só que um pouco complexo. Temos o Sniper, que é um simulador moderno, o Sniper X80 é um Sniper, um simulador x86 moderno em paralelo. É, ele ele processa várias arquiteturas multicore, ou seja, ele é vários núcleos e ele é o equilíbrio entre precisão e velocidade. Temos o Siemens, que é o que nosso grupo utilizou. Ele é um simulador muito bom. Ele não é tão complexo quanto o GM5, mas ele também tem sua complexidade. Não é tão simples. Mas ele é um equilíbrio entre complexidade e dificuldade de utilizar, de baixar, de rodar em várias máquinas. Ele é muito fácil, ele roda em muitas máquinas, qualquer máquina na verdade. Ele é leve, ele roda em Windows, Mac, Linux. Ele é um simulador muito bom e o processador, ele é o processador Sapiens, ele simula esse processador. Ele permite ver o código em assembly, passo a passo, ele é interativo, ele é muito bom para quem está estudando arquitetura de computadores e está meio que iniciando nessa área. Opa, meu nome é Bruno e eu vou explicar um pouco sobre o simulador Simus. O Simus é um simulador educacional desenvolvido no contexto acadêmico brasileiro com foco em arquitetura e organização de computadores. Ele foi criado justamente para facilitar a visualização do funcionamento interno de um processador, permitindo entender melhor como as coisas funcionam, o ciclo de instrução, o fluxo de dados e a interação entre os principais componentes da arquitetura. O simulador é baseado em uma arquitetura hipotética chamada Sapiens, que segue o modelo de Van Neumann e utiliza uma arquitetura de 8 bits. Essa abordagem simplificada possibilita que o estudante foque em aspectos essenciais da arquitetura de computadores, sem a complexidade presente em arquiteturas comerciais reais. Além disso, o conjunto de instruções em assembly é reduzido e didático, o que contribui para um aprendizado mais progressivo. O Simus funciona como um ambiente integrado de simulação, no qual é possível escrever, montar e executar programas em assembly. Durante a execução, o usuário pode acompanhar passo a passo cada instrução, observando alterações nos registradores na memória e nos sinais internos do processador. Essa visualização detalhada torna o processo de ensino mais interativo e facilita a assimilação dos conceitos teóricos abordados em sala de aula. Dessa forma, o Simus foi escolhido para parte desse trabalho, por apresentar um bom equilíbrio entre simplicidade e recursos didáticos relevantes. Sua interface intuitiva e seu foco educacional o tornam uma ferramenta adequada para o ensino de arquitetura de computadores, além de permitir futuras explorações de funcionalidades mais avançadas em trabalhos posteriores. Oi, pessoal. Meu nome é Israel e eu vou apresentar aqui a parte de exemplos que iremos rodar na nossa arquitetura Simus. Como já foi citado pelos meus colegas, né, a gente escolheu usar Simus, questões de praticidade e de costume de trabalhar com ele. É, a, a característica principal para a gente rodar esse programa aqui de multiplicação de matrizes, que foi o nosso exemplo escolhido, foi que esse algoritmo é bastante utilizado em vários tipos de software, por exemplo, é usado em machine learning, é usado também em software que lida com dados também, em geral. É um algoritmo bem útil e bastante utilizado aí no mercado. E para começar, a gente tem que saber que a nossa configuração aqui da nossa arquitetura é uma memória de 16 bits,
né? Com tipos de instruções diferentes. Ela é diferente das arquiteturas como o CISC. O CIMUS, ele funciona com um operador de acumulador. E isso exige meio que uma adaptação das operações da unidade de ULA, né? É um pouco diferente do nossos arquiteturas padrões. O código que eu utilizei foi um código que eu vi lá no GitHub, do autor Assadula. No, no artigo a gente já citou, tem lá o link dele certinho com a implementação. A nossa multiplicação de matrizes aqui é de matrizes 2x2, para deixar uma coisa mais simples e mais prática também, para até rodar mais rápido no vídeo, tá? Matriz nula 0, 0 com a matriz 5, 6. A gente já sabe o resultado disso. Vamos compilar aqui o nosso código. Os erros aqui é erro, mas está funcionando. E tem a questão de diferença do assembly também, né? Teve que dar uma adaptada que estava lá no GitHub para rodar nessa arquitetura. Mas, no fim das contas, deu certo. E aí tá rodando nossas instruções, né? Do lado aqui tem então as instruções. Toda a execução do programa, né? Fica rodando aqui. Tem um PC também. Muito legal esse simulador, bem intuitivo. E o nosso resultado, né? Foi a matriz nula também. Então, tranquilo. Foi essa parte do nosso projeto. Espero que gostem do nosso trabalho. Desde já. Foi muito bom essas aulas de arquitetura, então vou aprender bastante. E tchau, tchau. Como conclusão e uma perspectiva para trabalhos futuros, a utilização do simulador SIMUS ao longo desse trabalho permitiu uma melhor compreensão dos conceitos fundamentais da arquitetura de computadores, como o ciclo de instrução, organização interna do processador e a execução de programas em assembly. Por se tratar de uma ferramenta educacional com foco didático, o simulador mostrou-se adequado para o aprendizado inicial, possibilitando a associação entre a teoria e a prática de forma clara e objetiva. Como trabalhos futuros, pretende-se explorar funcionalidades mais avançadas do simulador, como a análise detalhada do desempenho das instruções e a implementação de programas mais complexos em assembly. Além disso, o SIMUS pode ser utilizado para atividades práticas, como ferramenta de apoio ao ensino e contribuindo para um aprendizado mais aprofundado dos conceitos estudados.